Irmãos, vamos saudá-los com a graça e a paz do Senhor, com o desejo de podermos brevemente nos saudar presencialmente, estarmos perto uns dos outros, reunidos novamente como igreja, mas essas medidas que os governos e o nosso governo têm tomado não nos impedem de nos reunir, porque pela graça de Deus temos recursos que nos permitem estar juntos à mesma hora, olhar para o mesmo texto juntos da palavra do Senhor, a cantar hinos que nos fazem lembrar do nosso Senhor, do nosso Deus, e a vivermos momentos de edificação e de comunhão. Então louvamos a Deus por este recurso, que é a internet, que são estes programas que foram desenvolvidos, acredito que para outros fins, mas que servem tão bem à Igreja neste tempo, e quero expressar então esse louvor ao Senhor por nos permitir usar este equipamento, estes recursos, e podermos estar juntos para olhar mais uma vez para a palavra do Senhor e também Romanos. Vamos voltar para Romanos capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 17 hoje. Romanos 16, vamos ler a partir do versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. E a oração que fazemos neste momento é que a graça do Senhor Jesus esteja conosco, que o auxílio do seu Espírito nos acompanhe nesta hora que tanto carecemos, da sua ação, do seu ministério, da sua intervenção a nosso favor, para que estas palavras sejam vivas, mais uma vez, como têm sido ao longo dos séculos para tantas pessoas, para tantas famílias, para tantas igrejas que se têm reunido à volta desta carta. E como elas foram vivas naquele tempo, que sejam vivas, que sejam eficazes, como sabemos que a palavra do Senhor é, mas que o Senhor nos ajude a nos concentrarmos agora de corpo e de alma e de espírito, todo o nosso ser, concentrado nele, no autor, no consumador da nossa fé, no nosso Criador, que falou connosco, que quer falar mais uma vez. O versículo começa com esta expressão, rogo-vos. É algo que nós já vimos acontecer nesta carta. Outras vezes Paulo começa desta forma. E nós vamos prestar atenção hoje a este versículo e a duas expressões. Esta é uma delas, e o que ela significa, e também uma outra expressão, doutrina, que aparece aqui neste versículo. A doutrina que aprendestes. E esta carta ela é cheia de doutrina. Bob Jones disse que esta carta tem sido aclamada por inúmeros estudiosos como o maior tratado já escrito sobre o Evangelho, e que descreve e declara com brilhantismo a obra pacificadora realizada por Deus. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da paz. Então esta carta
ela trata do Evangelho. E é recheada, é rica em doutrina, verdadeira teologia. Foi escrita com esse propósito de encorajar os crentes de Roma, mas nós sabemos que ela foi escrita e foi preservada, tem sido traduzida para encorajar os crentes em Portugal também. E em todas as cidades e países, nações que se reúnem em nome de Jesus, à volta da palavra de Jesus, para partilharem a sua compreensão do ministério do Evangelho, desta ação eficaz do Evangelho, como esse meio gracioso e eficaz de Deus para satisfazer as necessidades morais dos homens diante dele e as suas necessidades relacionais entre si mesmos. Nós temos necessidades. Nós temos muitas fraquezas nos nossos relacionamentos e precisamos do Evangelho para nos ensinar, nos ajudar a nos relacionarmos uns com os outros. Porque há pessoas, e este versículo menciona pessoas que provocam divisões e escândalos. E Jesus quer que a igreja dele seja unida. Ele orou assim ao Pai em João 1,17. No versículo 11 diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então este é o desejo de Jesus, que os filhos dele, que os discípulos dele, que a igreja dele viva a unidade. Versículo 21 diz nesta oração: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Este é o desejo de Jesus, este é o plano de Deus e, obviamente, que há ataques a este plano. Há pessoas que tentam provocar divisão e impedir a união. São pessoas que não servem a Cristo, nosso Senhor, isso está no versículo 18, porque é suposto viver como cristão, viver no meio da igreja para promover a união e não provocar divisão. É suposto servir a Cristo na igreja. Não servir a si mesmo, não fazer a sua própria vontade e procurar os seus gostos pessoais, mas é suposto servir a Cristo. É suposto servir a Deus, que é o Deus da paz. E por isso o apóstolo, numa outra carta também igualmente muito importante, com muita doutrina, Efésios, ele diz que nós nos devemos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Deve haver esse esforço de cada parte para preservar a unidade, essa unidade tão desejada pela qual Jesus orou ao Pai para a sua igreja. Paulo, nesta carta, mais uma vez, ele decide referir-se aos irmãos, aos crentes como irmãos. E nós sabemos que este é um título muito querido, porque ele revela, ele descreve uma relação entre pessoas que nasceram dos mesmos pais biológicos, ou do mesmo pai, ou da mesma mãe, que tem esse laço de sangue, mas também é uma palavra usada para descrever o mesmo povo, pessoas da mesma nação, às vezes para se referir a companheiros, pessoas que fazem companhia, e na língua original referia-se a amigos, a fiéis companheiros, a pessoas vinculadas por afeição. Mas no Novo Testamento, para se referir à família de Deus, aos irmãos em Cristo, que têm o Deus da paz como Pai, que olham para o Deus da Bíblia como o Criador, mas mais do que isso como um Pai. E Paulo decidiu tratar desta forma os crentes em Roma. E nós temos olhado algumas vezes para Mateus 23, sabendo que Jesus nos lembra que nós somos todos irmãos. E o apóstolo amado, o apóstolo João, ele não se apresentou como apóstolo na revelação que recebeu de Jesus e que
e que escreve à Igreja de Jesus, no capítulo 1, versículo 9 de Apocalipse, ele apresenta-se assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. E o próprio Senhor Jesus, ele usa um título muito especial para se referir aos discípulos. Já não vos tenho chamado de servos, mas amigos. Em João 15:15. Então, há certos títulos que exaltam, que elevam, que diferenciam, mas os títulos na Bíblia são títulos para aproximar, para, quando bem entendido, o título irmão aproximam, facilitam o convívio, adornam o relacionamento. Este título honra o Pai Celestial, porque faz-nos lembrar que temos um Pai, somos irmãos, somos de uma mesma família. Então é o título privilegiado pela Igreja para ser usado na sua convivência, na sua comunhão. Mas voltando então àquela palavra inicial deste parágrafo, rogo-vos, irmãos. E esta expressão então é um convite, é uma convocação que o apóstolo faz mais uma vez, e é uma expressão que ela é usada como um meio para exortar, para solicitar a atenção. Pode ser também uma expressão de conforto, de instrução ou de admoestação. Então é um esforço por satisfazer de forma humilde e sem orgulho uma necessidade de consolo, de encorajamento, de fortalecimento pelo consolo, então, pela instrução, pelo ensino. É um sinônimo no Novo Testamento de um outro verbo grego que está ligado ao aconselhamento bíblico, ao aconselhamento cristão, ao aconselhamento eclesiástico pastoral, que é noteteo. Então a palavra que está por detrás de rogar, desta súplica, deste rogo-vos, é parakaleo, que nós temos até transliterado para o português, o paracleto, o paráclitos, que é uma referência ao Espírito Santo e esse auxílio que ele dá ao crente, e um termo sinónimo no grego, na língua original, é este noteteo, o verbo que significa admoestar, advertir, exortar. E então nós precisamos estudar cuidadosamente o nosso aconselhado, a pessoa que nós vamos procurar ajudar, aquela pessoa que estamos a chamar, como Paulo chama aqui os irmãos, para os aconselhar, para os advertir, porque a seguir vem uma advertência, vem um aviso muito solene, muito grave, muito sério, algo que obviamente nós sabemos que afeta de forma tremenda e de uma forma pode ser até dramática as nossas vidas, permitindo que pessoas no nosso meio provoquem divisões e escândalos e o sofrimento que isso trará. Então a ideia aqui com este verbo é chamar a atenção para olhar bem com atenção para a pessoa que estamos a avisar, estudar então cuidadosamente o nosso irmão, o nosso aconselhado e o seu comportamento sintomático para que possa determinar corretamente os motivos ocultos e desejos do coração que estão a causar os sintomas desse comportamento. E ao determinar esses motivos e desejos do coração, poderemos chamar o nosso irmão, o nosso aconselhado ao arrependimento. Aprendemos isto com o livro Homens Aconselhando Homens. Esta atenção que nós devemos ter com as pessoas, de estar dispostos a chamar para o lado, estarmos perto da pessoa, ligar, falar com a pessoa, depois de pensar na abordagem certa, um estudo cuidadoso da pessoa, do comportamento da pessoa, dos sinais que ela dá, os sintomas que ela evidencia, o comportamento que ela está a ter. Isto tudo está relacionado com o aconselhai-vos uns aos outros. E Paulo está aqui a aconselhar os irmãos.
Ele está a exercer aconselhamento bíblico, está a exercer aconselhamento cristão, aconselhamento pastoral, amoroso. Ele está preocupado com os irmãos. E parte deste estudo, desta capacidade de exortar, solicitar a atenção, de confortar, de instruir, de admoestar, de advertir, parte disso é fazendo boas perguntas. Irmãos, certamente alguns lembrarão daquele capítulo do livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, que nós já mencionamos algumas vezes, escrito por Paul Tripp. E num dos capítulos, então, ele apresenta esta ideia de conhecer as pessoas, conhecer bem as pessoas. Nós precisamos conhecer, observar as pessoas. Lembrando, então, que os melhores relacionamentos são construídos no alicerce da confiança mútua e do falar a verdade um para o outro. Esses são os melhores relacionamentos. São quando pessoas falam a verdade umas para as outras e procuram viver a verdade. Talvez a razão mais simples, diz o irmão Paul Tripp, para a nossa falta de sinceridade autorreveladora é o facto de ninguém fazer perguntas ou boas perguntas. O ritmo típico da nossa vida mitiga-nos com relação a irmos abaixo da superfície, ou seja, impede-nos de ir abaixo da superfície. Ficamos com perguntas superficiais. Na nossa vida ocupada parece intromissão fazer perguntas que não podem ser respondidas sem uma autorrevelação. O ministério pessoal é um ministério cuidadoso de Cristo e da sua palavra para com as lutas do coração, que foram reveladas por meio das boas perguntas de um amigo comprometido. Não se pode ministrar bem a alguém que não se conhece. Então é preciso aprender a fazer boas perguntas. Nós precisamos ir além do que é superficial, precisamos parar, pensar nessas boas perguntas, encontrar a altura, a ocasião, a oportunidade de as fazer. São essas perguntas que vão revelar, as respostas a essas perguntas que vão revelar o coração dos nossos irmãos, para nós efetivamente os podermos servir e ajudar com a palavra do Senhor. Jesus entende quão difíceis e complicados são os nossos relacionamentos. Ele entende traição, rejeição, dor física e solidão. Jesus sabe o que significa ser humano. Jesus sabe que nós falhamos. Ele conhece-nos. Hebreus 4,14 diz que Jesus é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Por isso, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Nós devemos gastar esse tempo em oração para nos prepararmos, para conhecer melhor as pessoas que estão a conviver connosco, que estão a ser igreja connosco, que querem viver uma vida que agrada a Deus connosco. Então, já que Jesus é o nosso modelo de ministério pessoal, nós também devemos ter o compromisso de entrar no mundo das pessoas. Podemos começar investindo tempo para fazer boas perguntas e escutar bem. A nossa esperança é que outras pessoas nos procurem e compartilhem mais de suas lutas, para que possam encontrar o Senhor por meio de nós. Entrar no mundo de uma pessoa capacita-nos a aplicar as verdades do Evangelho de maneira específica para a pessoa e para a situação. Então esse é o objetivo de um momento como este, em que olhamos para esta expressão que Paulo usou, rogo-vos, irmãos, e ele prepara-se para fazer então uma advertência, um aviso, fazer um confronto, ensinar algo importante, mas a esperança de Paulo era que os irmãos acatassem, o ouvissem o seu ensino, recebessem o seu ensino, que o procurassem para, por meio dele, encontrar o Senhor,
que Paulo fosse instrumento para levar as pessoas ao Senhor. E é isso que nós precisamos desejar também. Temos que desejar também ser pessoas assim, que quando somos procurados, quando nos ligam, quando nos mandam uma mensagem na expectativa ou com o desejo de serem ajudados, que nós consigamos levar essas pessoas para Jesus, para o Senhor, para a palavra dele, para o ensino dele. Porque a palavra dele conhece-nos, a Bíblia conhece-nos. Ela retrata com rara precisão o sentir humano, o conhecer e o comunicar. Se lermos a Bíblia, conheceremos e compreenderemos as pessoas. Então, neste versículo 17, Paulo usa esta expressão, a doutrina que aprendestes. A doutrina é a palavra do Senhor revelada. É a vontade do Senhor, é o ensino do Senhor. Ele já tinha usado esta expressão no capítulo 6. Ele diz assim, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Então a forma de doutrina é um conjunto de mandamentos aos quais se deve obedecer, é um conjunto de princípios os quais se devem observar. Então o crente é entregue a uma doutrina. Existe uma doutrina cristã. Essa doutrina é a palavra de Jesus. É aquilo que ele falou. É aquilo que é verdade. Nas próprias palavras de Jesus, ele que diz que é a verdade. E ele diz que a palavra dele é a verdade. Por isso, ele diz que iria, mas o Espírito Santo ficaria com os discípulos, viria para ensinar todas as coisas aos seus discípulos, aos seus apóstolos, para os fazer lembrar de tudo o que ele disse. E o que Jesus disse é a verdade, o que Jesus disse é a doutrina a qual nós fomos entregues. É por isso que a Igreja desde o início persevera na doutrina dos apóstolos. Esta palavra perseverar é ser constante, é ser diligente. E nós não precisamos de muita perseverança, nem muita diligência para fazer aquilo que nós gostamos, que nos apetece, as inclinações da nossa carne. Doutrina é algo que não combina muito com a nossa carne. A doutrina é algo que as pessoas têm tendência, nós temos tendência para não gostar, porque doutrina implica trabalho, implica pensamento, implica atenção, implica devoção, e os mandamentos de Deus contrariam a nossa natureza carnal. E a lei foi dada precisamente por causa do pecado que habita em nós, por causa da nossa carne. Então esta expressão aqui, perseverar na doutrina, é continuar aderindo, participando de algo, doar-se continuamente a algo, participar assiduamente de exercícios. E quem faz exercício físico sabe que dói, sabe que para ser útil é complicado, dói. Não é um prazer, pelo menos quando se começa, só os resultados é que dão prazer, mas não o exercício em si. Perseverar é ser dedicado, é ser constante, é estar atento, é dar um cuidado incessante a alguma coisa, é continuar o tempo todo num lugar, ou seja, neste caso seria na doutrina a qual fomos entregues, é não desmaiar para se mostrar corajoso, não desanimar para mostrar que tem coragem, que é forte, por estar em constante disponibilidade para alguém, é esperar constantemente. Perseverar traz toda esta ideia, uma ideia de coragem, uma ideia de força, uma ideia de sacrifício. Na língua portuguesa, a expressão perseverar significa persistir numa opinião, é continuar num costume que seja bom. E é isto que Jesus espera da sua igreja, que haja uma perseverança na doutrina a qual fomos entregues, na sua doutrina, na sua palavra, na sua verdade, aquilo que ele disse aos apóstolos, que os fez lembrar por meio do seu Espírito, que eles escreveram, que está registado, não só do apóstolo Paulo, mas do apóstolo Pedro também.
de todos os seus apóstolos. Aquilo que eles escreveram, da forma que escreveram para nosso proveito, para nos educar. Porque toda a Escritura foi feita com esse propósito, inspirada por Deus. E o Novo Testamento, ele foi dado à Igreja para doutrinar a Igreja. E esta carta é uma carta doutrinária. Dos capítulos 1 a 11, nós temos a exposição das grandes doutrinas do Evangelho. Aqui nós encontramos o esboço mais completo da doutrina cristã. Do capítulo 1 ao 3, nós lemos acerca da condição humana, da condenação de todos os homens, tanto os judeus como os gentios. Depois da segunda parte, do capítulo 3 até o capítulo 5, nós lemos como Deus em Cristo justifica pela graça tanto os judeus como os gentios mediante a fé. A doutrina da justificação explicada neste maravilhoso esboço do Evangelho. Do capítulo 6 a 8, nós lemos acerca de como vivemos unidos a Cristo, judeus ou gentios, como homens e mulheres de qualquer nação podem viver uma vida de santificação, libertos do poder do pecado e da condenação da lei. E esse é o ensino fundamental sobre a vida cristã. Sermos livres do pecado. Essa é a doutrina da santificação, a doutrina de uma vida cheia do Espírito Santo. Esse Espírito que é santo e, portanto, produz santidade, santificação, pureza. Afastarmos-nos do pecado é o que Deus espera na doutrina da santificação. No capítulo 9 a 11, somos ensinados acerca da posição da nação de Israel no plano de Deus e o que acontecerá aos judeus, baseado nessa aliança abraâmica. Mas aquilo que ainda está por vir, o que está por acontecer com o povo de Israel, a nação de Israel, e fortes advertências também para a igreja e para os gentios que fazem agora parte do povo de Deus, que são povo de Deus. Uma doxologia no final do capítulo 11. Doxologia é uma expressão de louvor a Deus, de glorificação a Deus. É como uma reação à maravilha, à profundidade do conhecimento de Deus, exibida neste plano que é o Evangelho, que foi concebido na eternidade, que é desenvolvido na história, que será consumado na glória, mas é uma reação, uma expressão de louvor, é como um hino, uma poesia que exalta a Deus e o seu plano. Então, doutrina é importante. A doutrina, o apóstolo João, na segunda carta, ele diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, doutrina separa aquele que tem Deus e o que não tem Deus. Quem não tem doutrina de Cristo, quem não permanece na doutrina, quem não permanece nos ensinos de Jesus, não tem Deus. É o que o apóstolo João está a dizer de uma forma clara, na sua segunda carta, no versículo 9. Então, doutrinação é uma expressão que ela tem sentido no nosso meio. Num comentário acerca desta carta aos Romanos, eu li esta frase: o universalismo implícito, e por universalismo é aquela crença de que no fim todos acabarão por ser salvos. Não há ninguém que se perderá, porque no fim o amor ganha. É o que alguns autores, supostamente evangélicos, até dizem. Mas então esse comentador diz acerca acerca do Evangelho exposto em Romanos: o universalismo implícito é um dos grandes desafios que os cristãos enfrentarão nos próximos anos. E por causa desta mentalidade da tolerância, toda esta mentalidade de fraternidade, o espírito europeu, este macroecumenismo que a Igreja Católica tem procurado, que o catolicismo romano tem procurado difundir,
e que muitos ditos evangélicos protestantes abraçam essa ideia de que é possível ter comunhão com islâmicos, budistas, porque somos todos humanos. Então, no fundo e no fim, todos serão salvos. Isso é heresia. Isso não é verdade. Isso é mentira. É mentira diabólica e satânica. A única solução é nos comprometermos com um programa, então, de doutrinação. E o que é doutrinação, de acordo com este comentário? Deixar que as nossas mentes sejam tão formadas, ou seja, formatadas, moldadas pela cosmovisão bíblica, que ficamos protegidos das incursões da cultura no nosso pensamento. Doutrinação é isso, é formatar a mente. É moldar a mente para que não seja permitida entrar heresia, mentira. Isso é doutrinação. É doutrinação cristã. É claro que existem outros tipos de doutrinação. Ateísta, secular, comunista. Para impedir que o ensino de Cristo entre. Existem pessoas a formatar mentes seculares para não permitir que o ensino divino entre. Mas nós sabemos que quando Deus quer entrar, não há ninguém que possa resistir. Não há porta fechada que Deus não consiga abrir. Nós sabemos disso claramente. Não há coração duro que Deus não possa amolecer. Então esse é o conceito de doutrina. Doutrinar, no sentido cristão, é ensinar as verdades fundamentais da Bíblia, organizadamente. É o conjunto de princípios que servem de base ao cristianismo, que compreendem o ensino, a pregação e as posições da liderança eclesiástica fundamentadas na Bíblia, sendo então esta considerada como a regra de fé, preceito de comportamento e norma de conduta social, referente a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo e à salvação. A Bíblia é esse fundamento. A Bíblia é essa regra, é esse padrão. A Bíblia é que nos dá esses preceitos e essas normas e que nos conduz, que nos aconselha, que nos mostra o caminho a seguir e a acreditar e a pensar sobre Deus, sobre o seu Filho, sobre o seu Espírito, sobre a salvação da nossa alma. Portanto, doutrina é sinónimo de teologia. Teologia é o estudo crítico da natureza do divino. É assim que os dicionários definem teologia. É uma definição do que é Deus, uma tentativa de definir Deus. Estudar a natureza divina, os seus atributos, a sua relação com os homens. Claro que existe a teologia católica romana e teologia budista, teologia islâmica, mas a teologia bíblica é esta que nós estamos a estudar lendo Romanos. Nós estamos a estudar a doutrina cristã. E há pessoas que têm dificuldade com estas palavras, com a palavra doutrina e com a palavra teologia. Na nossa própria história, curta história, mas já houve uma pessoa, um jovem que se afastou da comunhão connosco, e uma das razões para se afastar é que nós valorizávamos demais a teologia. Falávamos demais em teologia. Então ele tinha um preconceito, ele tinha um conceito distorcido acerca de teologia. Ele não entendeu o que é teologia. Há pessoas que podem ter um conceito errado acerca de teologia ainda hoje, no nosso meio. Pode haver pessoas que se aproximam de nós e que têm um conceito errado do que significa doutrina ou doutrinar. Mas isso é o que Paulo fazia, era o que Jesus fazia, é o que nós precisamos fazer. Jesus doutrinava. E vamos ver isso no Novo Testamento. A palavra doutrina a surgir em Marcos capítulo 1, versículo 22, maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Em Marcos 6, mais à frente, diz que por ter compaixão de uma grande multidão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Marcos 6,34 diz que Jesus passou a ensinar-lhes muitas coisas, a doutriná-los. Literalmente. É o que diz na língua grega. Em Lucas 4, um texto semelhante, Lucas 4,32, muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Jesus doutrinava.
E nós já lemos que a Igreja perseverava na doutrina. E nós devemos também obedecer de coração à forma de doutrina a qual fomos entregues. A doutrina é ensino, é instrução, aquilo que acontece nas assembleias dos cristãos, nas reuniões dos cristãos, que deve acontecer. É fazer uso do discurso, das palavras, como meio de ensinar. É conversar com os outros a fim de instruí-los. É pronunciar discursos didáticos. É desempenhar o ofício de professor, conduzir-se a dar instrução, explicar ou expor algo a alguém, aconselhar alguém, ensinar alguém. Isso é doutrinar. Isso é ensinar. Isso é ministério cristão. Foi isso que Jesus fez, que os apóstolos fizeram. É isso que precisamos fazer. Então, na Igreja Bíblica tem que haver doutrina, tem que haver teologia. Se não houver doutrina, se não há teologia, não há igreja cristã. Não há Cristo. Não há imitação de Cristo. Nós que dizemos que queremos ser como Jesus, cantamos que queremos ser como Cristo, nós temos que nos ensinar uns aos outros. Temos que rogar uns aos outros. Rogo-vos, irmãos. Rogo-te, irmão. Irmão, chega aqui. Ou deixa-me chegar até ti. Atende o meu telefonema, responda à minha mensagem. Irmão, vamos nos encontrar para conversar. Eu rogo-te. Eu quero te fazer perguntas. Eu quero entender o que é que tu estás a pensar, o que é que estás a viver. Eu rogo-te, irmão. Eu quero entender o que tu estás a pensar, porque eu creio que há erro na forma como estás a pensar. E quero te mostrar a verdade que Jesus ensinou. Isso é ser igreja. Isso é viver igreja. Isso é estar de acordo com a doutrina que aprendemos. É o que supostamente nós devemos ser e viver como igreja. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, lemos assim o que Paulo diz à igreja de Éfeso, através de Timóteo. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então Paulo elogia Timóteo porque ele seguia a boa doutrina. Mais à frente no versículo 16 diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então como é que nós nos ajudamos? Como é que nós nos salvamos uns aos outros? Ou nos livramos de perigos que nos assaltam? De enganadores que nos tentam dividir e prejudicar? É tendo cuidado com a doutrina. É continuar nesses deveres de estudar, de ler com atenção, de pedir a Deus iluminação. No capítulo 6, versículo 1, Paulo diz a Timóteo: todos os servos que estão debaixo do jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Ou seja, um exemplo de submissão e de obediência impede que a doutrina seja blasfemada, porque a doutrina tem que ser honrada, tem que ser respeitada, a doutrina tem que ser guardada, valorizada. Tito capítulo 2, versículo 1, lemos: tu, porém, diz Paulo a Tito, fala o que convém à sã doutrina. Versículo 10, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Deus da paz. Ele é o Deus que ensina. E quando Deus, o nosso Salvador, o Deus da paz, o Deus que ensina, encarnou, o que é que Ele fez? Ele ensinou. Então, o Novo Testamento está cheio de ensino, de instrução, de preceitos. No Novo Testamento, alguém que ensina a respeito das coisas de Deus e dos deveres dos homens, como os mestres da religião judaica, é um doutrinador, é um mestre. E João Batista foi um homem assim. A palavra Logos é uma palavra que está relacionada com doutrina. Essa palavra preferida à viva voz, que expressa uma concepção ou ideia dos ditos de Deus, envolvendo seus decretos, mandatos, ordens
ou preceitos morais. Teologia é uma palavra composta entre a palavra grega theos, Deus, e a palavra logos, logia, que significa então os ditos de Deus, a revelação de Deus, os preceitos de Deus, aquilo que Deus disse. Teologia é ouvir Deus falar, é o que Deus falou. Então nós não podemos ter preconceitos com teologia, com doutrina, com doutrinação, com teologização. Nós precisamos de doutrina, nós precisamos de teologia. Nós valorizamos sim teologia, porque nós queremos ouvir Deus falar, queremos que Deus fale connosco e que nos ensine a sua vontade. Este era um conceito familiar para os judeus, mesmo antes que o filósofo grego Heráclito fizesse uso desta palavra, logos, para designar a razão ou plano divino que coordena o universo em constante mudança. Era a palavra apropriada para o objetivo que João tinha quando começou a escrever o seu Evangelho. João 1:1. E nós não podemos pregar outro Jesus. O nosso Jesus é um Jesus que doutrina, que ensina, que fala do seu Pai, do nosso Deus. E nós temos grande necessidade de doutrina. Porquê? Ou para quê? Essa imagem diz para quê. Jesus diz que deu dons aos homens. Profetas, evangelistas, pastores, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Seu objetivo é que haja unidade, que não haja divisão. Isso vem pelo pleno conhecimento do Filho de Deus. Para que cheguemos à perfeita varonilidade, seres humanos maduros, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Porque eles querem se infiltrar nas igrejas, como se infiltraram nas igrejas locais em Roma, na igreja de Roma. Havia homens e mulheres, provavelmente, que provocavam ou estavam a tentar provocar divisões e escândalos. E ainda hoje há homens astutos, há mulheres astutas, que querem induzir ao erro, que querem afetar a unidade, provocar divisão. Mas nós devemos seguir a verdade em amor, falar a verdade em amor, crescer em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta. De novo, esta é toda uma linguagem de unidade, de união, à volta de Cristo e do seu ensino. Segundo a justa cooperação de cada parte, é assim que efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Se queremos crescer, nós precisamos de doutrina. A doutrina de Cristo, é Ele que nos une. Nós temos essa necessidade de doutrina porque ela é uma verdade precisa. Ela é uma declaração final. Todas as pessoas têm uma teologia e os seus atos demonstram as suas crenças. Alguns têm uma teologia fraca, uma teologia má, mas têm uma teologia. Ainda que seja para tentar negar que Deus existe, mas é uma teologia. A doutrina é essencial para desenvolver o caráter cristão. Sem uma fé firme e bem definida, não haverá crescimento saudável. A doutrina é um abrigo contra a mentira e contra os erros de interpretação. Deus é eterno. Homens ignorantes criaram conceitos errados, heréticos, heresias, falsidades, originando problemas na consciência humana. E as doutrinas bíblicas expurgam falsas ideias. Elas expulsam, elas lavam, elas limpam a mentira que conduzem os homens à perdição. E precisamos lembrar então, como já dizia o poeta português António Aleixo, para a mentira ser segura e atingir profundidade, tem de trazer à mistura qualquer coisa de verdade. E é assim que os falsos mestres se infiltram nas igrejas. É trazendo alguma coisa de verdade misturada com a mentira. Então a doutrina, a verdade, conhecer a verdade é esse abrigo contra a mentira.
Nós precisamos de doutrina. Porque ela é necessária. Porque temos que ensinar a palavra de Deus. É nosso dever. É por meio de um sistema doutrinário, um conjunto de postulados, de afirmações, de textos bem elaborados, baseados na Bíblia, que nós podemos ensinar a sua palavra. A Bíblia apresenta muitas doutrinas que se encontram espalhadas pelas suas diversas páginas. É necessário relacionar os diversos temas e organizá-los de maneira a facilitar o seu estudo. E há homens e mulheres a fazer isso. A semana passada lemos um artigo escrito por uma mulher que facilitou o nosso estudo. Foi organizado por ela, um tema que está espalhado pelas Escrituras. Ela organizou, a irmã Dorothy, e escreveu, e nós fomos beneficiados por esse trabalho dela. Facilita o nosso estudo acerca do papel da mulher cristã. O que é que ela deve fazer? Quais são os limites que Deus lhe colocou? O que é que se espera de uma mulher piedosa, uma mulher cristã? Por isso, de novo, a advertência. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, ou fica aquém dela, poderemos também entender assim. Quem não permanece na doutrina de Cristo, quem não persevera na doutrina dos apóstolos, não tem Deus. Dá para perceber, então, irmãos, a seriedade desta expressão doutrina? Segunda de João, o apóstolo João, diz: quem não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Temos sido chamados para nos aconselharmos uns aos outros. Rogo-vos, irmãos, chamo-te para perto, eu dirijo-me a ti, eu ligo para ti, eu mando-te uma mensagem, eu quero solicitar a tua atenção. É isso que significa rogo-vos, irmãos. Quero te confortar ou instruir, quero te admoestar. Rogo-te, irmão. Presta atenção, irmão. Então, como conselheiro cristão, é importante usar uma boa tradução da Bíblia, cujo foco é a precisão em vez da legibilidade ou de ser agradável. Nós temos de saber o que a Bíblia diz e o mais próximo do original. É preciso, como irmão fiel em Cristo, precisamos identificar a intenção do autor do texto, o que irá ajudar a superar as predileções erradas e as tendências teológicas que escondem o verdadeiro significado. Então nós precisamos mergulhar no texto, ler com atenção o texto, estudar cuidadosamente o contexto histórico ou cultural, incluindo o autor e o público-alvo originais, qual é o estilo literário do texto. Isso ajuda a superar as predileções de interpretação, alguma inclinação que nós tenhamos por educação, por cultura, por vontade carnal. Precisamos estudar cuidadosamente o nosso aconselhado, a pessoa que nós vamos aconselhar, a quem nós queremos ajudar. O seu comportamento sintomático para que possa determinar então corretamente os motivos ocultos e desejos do coração que estão a causar aqueles sintomas. E sejam quais forem os sintomas que nós vemos na pessoa: desânimo, tristeza, depressão, ansiedade, imoralidade, falta de compromisso, preguiça. Mas precisamos estudar a pessoa, determinar os motivos, os desejos do coração, então chamar, rogar a sua atenção. Rogo-te, irmão, que te arrependas. Rogo-te, irmão, que prestes atenção à graça do Senhor. Ser bíblico, diz o irmão Paul Tripp, não significa meramente citar palavras contidas na Bíblia. Ser verdadeiramente bíblico significa que o meu conselho deve refletir aquilo acerca do que a Bíblia toda diz respeito. Então precisamos conhecer a Bíblia. Irmãos, mais uma vez, precisamos ler toda a Bíblia. Ter um plano que nos ajude a ler toda a Bíblia. Não apenas algumas partes, as mais fáceis de entender, as que mais mexem com as nossas emoções. Nós precisamos entender toda a palavra, inclusive o Salmo 78, que eu li esta manhã. Um salmo perturbador. Por um lado, Deus muito paciente e bondoso com Israel, mas por outro lado, um Deus tão duro. Um Deus que trouxe tantas tragédias, pragas sobre o seu povo. Mas nós precisamos ler o Salmo 78 também.
Não é só o Salmo 23. Não é fácil ler a Bíblia. O irmão Paul Washer diz isso. Ler a Bíblia sempre, todos os dias, não é fácil. Não é fácil orar. A carne odeia isso. Então o que é que nós precisamos entender é que todos nós temos de lutar contra a apatia. Porque temos uma tendência à apatia. Apatia é não fazer nada. Apatia é deixar a vida me levar. Começa dia, termina dia e nós fazemos a mesma coisa que fizemos ontem. Nada espiritualmente. Essa é a tendência. Todos nós precisamos lutar contra a preguiça espiritual, que muitas vezes é mental, é preguiça intelectual. Porque nós fomos chamados a viver uma fé racional, uma fé inteligente, uma fé que lida com doutrina, com teologia. Porém, são aqueles que lutam contra isso que prevalecem e progridem em santidade. Isso é muito, muito importante. Nós não nos santificaremos, não cresceremos em conformidade com Cristo fazendo nada. É preciso lutar, é preciso trabalhar, é preciso estudar. E terminando então com mais uma citação de um grande pregador das Escrituras, um grande doutrinador, um grande teólogo, um grande pastor, John MacArthur, alguém que nós admiramos muito. Nossa igreja tem sido muito beneficiado pelo trabalho deste irmão, os seus livros, os seus comentários. Ele diz assim: eu acredito que no estudo da palavra de Deus em níveis avançados, ou seja, quem mergulha para estudar mais a palavra de Deus, existe uma linha muito tênue e uma compreensão entre uma compreensão útil do erro e uma exposição ao erro que resseca a pessoa bem informada. Eu já vi isto acontecer com muitos estudantes de teologia bem intencionados, que se veem tão envolvidos em diálogo com o erro, a querer estudar as heresias, a procurar entender o satanismo, que isso acaba por destruir a sua utilidade. Eles acabam com tantas perguntas e com tão poucas respostas que realmente se tornam inúteis, para não falar da ansiedade que experimentam. Então o que Paulo está a dizer é que nós devemos ficar com o que aprendemos e reforçar esse aprendizado. Se a educação é importante, é no sentido de reforçar o que se acredita. O irmão John MacArthur ele defende, e assim como a nossa família tem defendido também, que é um disparate enviar uma criança ou um jovem que acredita em Cristo de todo o seu coração para uma escola que vai atacar a sua fé. Qual é o objetivo disso? Enviar uma criança, um jovem que acredita em Jesus para uma escola que vai atacar a sua fé. O que é que se ganha com isso? Apeguemo-nos àquilo que sabemos ser verdadeiro. Cresçamos nesse conhecimento. Vamos melhorar esse conhecimento. E este é um aviso amoroso. O irmão John MacArthur diz ainda: isto é relevante especialmente quando pensamos no facto de que todos nós somos suscetíveis de ser atirados de um lado para o outro e levados por todo o vento de doutrina, como diz Efésios 4:14. Até que sejamos edificados e cheguemos a ser homens e mulheres maduros, à plenitude da estatura de Cristo. É por isso que Paulo diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Afastai-vos deles. Agora a pergunta que nós fazemos: quem são estes? Quem são estas pessoas? Quem são estes homens ou mulheres a quem Paulo se está a referir? Então nós voltaremos a olhar para este versículo nos próximos dias, se Deus assim permitir, e para outros textos da Bíblia, procurando entender melhor como reconhecer essas pessoas, como lidar com elas, o que é que a Bíblia diz acerca destes homens, destas mulheres que se infiltram no meio das igrejas locais, com esse objetivo de provocar divisões e escândalo. Continuemos, irmãos, naquilo que sabemos ser verdade, na doutrina que aprendemos de Cristo e dos seus apóstolos. Permaneçamos e perseveremos nesta doutrina. Rogo-vos, irmãos,
que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Outra maneira, outra forma de dizer isto é: rogo-vos, irmãos, que prestem atenção à doutrina que aprendestes, que andem de acordo com a doutrina que recebestes. Vamos orar. Senhor, nós precisamos muito de Ti. Precisamos muito que continues a ser o nosso professor, o nosso doutrinador, o nosso mestre, o nosso pastor. Precisamos muito, Senhor, que nos continues a dar desejo de ler a Tua palavra. Essa é a nossa esperança. Senhor, e que seja até ao fim. Que lembremos do Evangelho, da mensagem de Cristo, a sua vinda, a sua morte, a sua ressurreição. O Evangelho, a doutrina que nos foi entregue. Senhor, guarda-nos, guarda as nossas vidas, nossas famílias, firma-nos em Cristo. É no nome dele, a rocha eterna, essa rocha firme, essa pedra de esquina, que nós oramos. Amém. Esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça